Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a nossa série Ciência e Espiritualidade. Bem, o nosso tema de hoje vai abordar a associação entre crianças e a TDAH, que é o transtorno de desordem de atenção, de déficit de atenção. Mas hoje, antes de nós conversarmos sobre isso e adentrarmos sobre o nosso artigo científico, eu gostaria de divulgar para vocês como acessar todas as nossas conversas anteriores, ou seja, todos os nossos pequenos programinhas de conversa sobre ciência e espiritualidade. Bem, toda quinta-feira nós temos na Web Rádio Namastê, basta vocês digitarem no Google Web Rádio Namastê, que vocês vão encontrar toda uma programação fantástica sobre os mais diversos assuntos relacionados à espiritualidade e ao crescimento pessoal, tá? E na quinta-feira, às 19 horas, sempre nesse horário, nós teremos o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. E para aqueles que querem ver os anteriores, basta entrar no YouTube e digitar Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno. E lá vocês vão encontrar as nossas conversas até o momento, tá bom? Muito bem, vamos então ao nosso tópico de hoje. O nosso artigo científico de hoje, ele se intitula Atividades assistidas por equinos e a terapia para tratamento de crianças com déficit de atenção e desordem de hiperatividade. Este artigo científico ele foi publicado no Journal, na revista, que se chama The Journal of Alternative and Complementary Medicine, ou seja, a tradução para o português seria Jornal de Terapia Médica Alternativa e Complementar, tá? O ano dessa publicação foi de 2015 e o primeiro autor é o Byung-Chul Jeong e o último autor, Yong-Soo Yong. São dois autores, a maioria dos autores desse artigo são da Coreia do Sul, e trouxeram uma investigação para nós sobre o uso de cavalos, equinos, no tratamento de TDAH, transtorno de déficit de atenção para crianças. Muito bem, antes então de nós abordarmos sobre os resultados do artigo científico, eu gostaria de dizer que nós teremos uma convidada muito especial conversando conosco hoje sobre esse tema, a Lorendane Carvalho. Ela é uma mestre e doutora na área de veterinária, fez a graduação na área de veterinária e trabalha hoje com diversas pesquisas voltadas para micro-organismos e animais, E ela vem hoje comentar conosco sobre este artigo científico, abrilhantar um pouquinho o nosso bate-papo. Antes de nós aprofundarmos sobre os resultados e as averiguações do artigo científico, vamos compreender um pouquinho, para aqueles que não têm familiaridade, o que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma associação, uma alteração de comportamento e, com certeza, do funcionamento cerebral, hormonal, de neurotransmissores, que é muito comum, bastante comum em crianças. Para vocês terem uma noção, de 3 a 7% das crianças em idade escolar apresentam algum grau de TDAH, Esse tipo de distúrbio, ele faz com que a criança não consiga focar na aprendizagem ou em um único ponto e fique algumas vezes hiperativa ou sem a atenção necessária para que possa realizar determinadas atividades. Isso socialmente gera prejuízos para a criança, porque muitas vezes isso gera uma baixa autoestima, problemas de socialização e também na hora de aprender, Claro, hoje nós temos vários tratamentos e o principal tratamento hoje ele é farmacológico, medicamentoso. Nós temos medicamentos que psiquiatras, recomendados muitas vezes por psicólogos
associado à terapia psicológica, geram resultados muito bons, né, no tratamento da maioria das crianças. E aí elas vão diminuindo pouco a pouco essa agitação, essa impulsividade que estão associadas com o TDAH, mas esses medicamentos, como todos os medicamentos, né, alopáticos, geram efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais não são bem tolerados por todos. Sendo assim, algumas vezes nós precisamos buscar terapias sim, alternativas e opções, tanto para potencializar o efeito dos tratamentos já existentes, quanto para aquelas pessoas que não são responsivas aos tratamentos tradicionais e convencionais. Bem, junto com o tratamento medicamentoso, nós sempre temos associações de terapias diversas, tá? E a terapia com animais é uma das opções, tá? Então o terapeuta, ele leva os animais para junto da criança e faz com que ela aprenda determinadas habilidades ao conviver com esses animais, tá? Claro que existem as limitações, né? Mas os resultados já são publicados em diversos artigos e são muito bons. Esse artigo que nós vamos conversar hoje foi o primeiro que fez o estudo com crianças, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e equinos, ou seja, cavalos. Tá? O cavalo, ele é um animal de grande porte e ele impõe respeito só pela sua presença. Então, o animal como um todo, ele gera diversas habilidades ou capacidades durante a convivência, especialmente com crianças. E neste caso específico, o tratamento com cavalos, com equinos para crianças, foi realizado com o intuito de buscar gerar uma capacidade de habilidade motora, porque as crianças que têm TDAH costumam perder ou ter dificuldade motora, pelo menos diminuída, e além disso focar naquilo que precisa ser focado, tá? Então as crianças durante o tratamento tanto faziam a montagem durante, né, estar montado no animal por algum tempo, mas também todo o tratamento de lidar com o animal, de colocá-lo no estábulo, de andar com ele, né, por algum tempo. E o animal como um todo gera esse benefício e facilita, acima de tudo, também a conexão do terapeuta, que acompanha todo o processo, com a criança. Tá? Então, nós temos uma série de benefícios. Mas, dito isso, compreendendo a importância dos animais e compreendendo o que é esse TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vamos conversar um pouquinho sobre como foi realizado este estudo científico. Bem, a forma, o desenho, como foi realizado este estudo foi o seguinte: 22 pacientes com diagnóstico confirmado de TDAH, através de questionários e exames prévios com psiquiatras e psicólogos, foram selecionados para participar de um treinamento que vai incluir a equinoterapia, né, o tratamento com cavalos, no tratamento normal que esses pacientes, essas crianças, recebem. Tá? Desses 22 pacientes que foram avaliados, 2 não entraram dentro dos quesitos e desistiram por motivos diversos no caminho, sendo 20 pacientes tratados por 12 semanas. Então, 12 semanas, 2 vezes por semana, esses pacientes tiveram contato com o cavalo junto do terapeuta e participaram, né, dessas atividades diversas da equinoterapia para o tratamento dessa desordem. Após analisarmos os resultados, foi observado que praticamente todas as crianças que receberam esse tratamento com TDAH tiveram melhora nos questionários e nos quesitos, na pontuação que classifica o TDAH. Né? Então, quanto mais pontos a criança tem nessa avaliação, maior o nível de déficit de atenção ou hiperatividade. E são avaliados de 2 formas. Para vocês, então, compreenderem, as crianças foram avaliadas antes e depois dessas 12 semanas de tratamento junto do terapeuta e o cavalo. Tá? A inatenção, ou seja, a perda de atenção, ela tinha
uma média de pontos de avaliação de 18. Após a terapia de 12 semanas, caiu para 10. Tá? E a hiperatividade, ela tinha uma pontuação média de 14 nessas crianças. E após o tratamento com os cavalos, de 12 semanas, reduziu para 6. Tá? E em todas as crianças foi avaliada a coordenação motora de diversas formas antes e depois do tratamento. E todas apresentaram melhora da coordenação motora, ou seja, melhorou a capacidade motora das crianças, melhorou a atenção, a perda de atenção, né? E reduziu a hiperatividade. Tudo isso associado a esse tratamento. Muito bem, e para nós conversarmos um pouquinho a mais sobre esse artigo e as implicações dele e sobre esses resultados, nós vamos convidar então a nossa querida colega, né, doutora, PhD, a Lorendane Carvalho, que vai conversar conosco sobre alguns pontos. E primeiro eu peço a ela para fazer uma breve apresentação e comentário sobre esse artigo científico. Olá pessoal, meu nome é Lorendane Carvalho. Eu fui convidada pelo Sérgio Santos para participar falando um pouquinho sobre um tema muito importante, na minha opinião, que é relacionado à terapia assistida por animais e a utilização desses animais, né, na terapia complementar aí de crianças com déficit de atenção e déficits comportamentais. Bom, esse tema é extremamente importante. Eu acredito que a interação, o convívio com animais, ele tem muito a contribuir com o desenvolvimento das crianças, independente se a criança tem ou não algum desvio, né, alguma alteração comportamental. Essa interação, esse convívio com animais, ele já traz benefícios em vários sentidos para o desenvolvimento da criança, né, para o desenvolvimento desse indivíduo. E quando a criança apresenta algum transtorno comportamental, eu acho que os animais eles podem entrar, né, podem participar nessa terapia dessas crianças e muitas vezes auxiliar na obtenção de resultados que somente a terapia com seres humanos, né, com profissionais relacionados à saúde mental, às vezes podem ter uma dificuldade de conseguir obter. Bom, eu fiz a leitura, a análise de um trabalho que é intitulado Atividades e Terapia Assistida por Equinos para tratar crianças com déficit de atenção e desordem de hiperatividade. Bom, tema muito importante. A gente sabe que essas crianças que são diagnosticadas com esse transtorno, né, esse TDAH, devem ser acompanhadas e devem ser tratadas o mais precoce possível, porque a gente sabe que se não tratado de forma correta, os efeitos negativos desse transtorno eles vão se refletir durante a vida adulta desse indivíduo. E eu acredito que sempre acreditei muito nessa interação, nos benefícios dessa interação, dessas terapias utilizando animais, e nesse trabalho especificamente, os autores observaram que essas crianças, após essa terapia assistida utilizando equinos, elas apresentaram melhorias no quesito motor, ou seja, melhoras motoras no sistema motor dessas crianças e também melhora no quesito de sociabilização, né? Isso é muito importante, os resultados desse trabalho são muito importantes porque muitas pessoas acreditam que os transtornos mentais, que eles a gente só consegue obter efeitos, né, positivos no tratamento com a utilização, única e exclusivamente com a utilização de medicamentos. E a gente observa que terapias complementares, elas são muito benéficas, elas são altamente desejáveis e principalmente abre também uma perspectiva muito bacana aí com relação à utilização dos animais, demonstrando a importância desses animais para a vida, né, dos seres humanos. E a primeira pergunta que nós fazemos para a nossa amiga Lorendane, veterinária, é a seguinte: em sua visão,
qual a importância desse estudo e de terapias novas para crianças com desordens de atenção e comportamento? Conforme eu já até comecei a mencionar, esse estudo é importantíssimo. A gente sabe que muitos profissionais da saúde ou muitos pais de crianças com esses déficits de atenção, né, com essas desordens comportamentais, acreditam que só vão conseguir efeitos positivos no tratamento dessas crianças com a utilização de medicamento, né? E muitas pessoas também, para acreditarem que algo é realmente benéfico, que algo é realmente viável, funciona, precisa que isso seja cientificamente comprovado, que é exatamente o que esse trabalho nos traz, né? Foi toda uma metodologia científica aplicada para se obter esses resultados, né? E demonstrou que a terapia com os animais ela foi muito benéfica, né? Para o desenvolvimento, para o comportamento aí dessas crianças, tá? E a segunda pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que o uso e contato com animais em terapia pode gerar efeitos benéficos e conquistas que apenas o contato com humanos não consegue? Eu acredito que seja em função das características das partes envolvidas, né? A pureza de sentimentos entre crianças e animais. Essas crianças, a gente sabe que elas exigem um cuidado, um olhar especial que muitas vezes o ser humano não consegue ter. E os animais, com a sua pureza de sentimento, conseguem proporcionar para essas crianças o que elas precisam, né? Um carinho, um amor, uma paciência que vai ser benéfico no desenvolvimento dessa criança, e por isso eu imagino que essa interação ela seja muito bacana nesse sentido, né? Que as crianças encontram muitas vezes nos animais aquele respeito, aquele carinho, aquela paciência, aquele amor puro que às vezes falta no ser humano, por mais que esse ser humano tenha as melhores das intenções para com essa criança. E a nossa terceira pergunta e questionamento é o seguinte: que perspectivas esse estudo abre para a ciência e novas terapias, bem como para a importância dos animais? Conforme eu falei, quando a gente prova algo de forma científica, né, isso a gente ganha um crédito muito grande com isso. Algumas pessoas só acreditam se houver uma comprovação científica sobre algum tema. Então abre uma perspectiva muito grande, pode inclusive chamar a atenção da comunidade científica para que mais trabalhos na mesma linha sejam desenvolvidos, e também abre uma perspectiva muito boa com relação à visão que as pessoas podem passar a ter com relação aos animais, né? Gerando aí, então um respeito, uma maior admiração e um maior respeito para com os animais, né? E enxergar um pouco da importância dos animais para nós aqui no nosso plano, tá? Bom, agradeço muito o convite, foi muito prazeroso falar um pouquinho sobre esse tema, que eu particularmente gosto bastante e acho extremamente relevante. Um abraço fraterno para todo mundo, muito obrigada. Quero agradecer enormemente a Lorendane pela participação conosco neste debate, nessa conversa que nos enriqueceu tanto, e agradecer a participação de todos vocês. Os animais, quando nós olhamos pelo lado espiritual, eles são seres que estão para nós como os anjos, né, estão cuidando de nós. Ou seja, nós somos anjos dos animais e muitas vezes nós acabamos não cuidando da forma como nós precisamos. E eles acabam sempre nos fornecendo muito mais daquilo que nós estamos necessitados. E a energia, esse cuidado e esse amparo e a possibilidade de terapias, né, de transtornos de desordens psiquiátricas e psicológicas é algo extremamente promissor e que tem mostrado uma grande eficácia nos estudos científicos. Dessa forma, nós temos que, com certeza, valorizar com muito mais carinho, muito mais cuidado, muito mais amor com os nossos animais, né? Que eles se tornem, de fato, seres amados em todos os seus aspectos, que nós saibamos ser esses anjos de guarda que os animais tanto necessitam e precisam. E
uma certeza nós temos, né? Tudo que nós fazemos volta para a gente de alguma forma. Para todos aqueles que acreditam, né, nas diferentes vidas e no pretérito de como nós colhemos hoje o que nós semeamos no pretérito, é fundamental sabermos que essas desordens de comportamento psicológicas e psiquiátricas têm um porquê e elas vêm para nos ensinar. Mas nós temos sempre opções e cada vez mais de lidar de uma melhor forma com elas, aprendendo cada vez mais, tanto os cuidadores quanto as pessoas que passam pelas dificuldades e pelo transtorno. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando um pouquinho sobre ciência e espiritualidade com vocês. Não se esqueçam, Web Rádio Namastê, quinta-feira às 19 horas, e também podem buscar pelo Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno no YouTube. Estaremos juntos conversando e eu aguardo dicas, sugestões de temas e perguntas para o que vocês precisarem. Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.